Eba. Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um aulão Tchubbuck na Prática. Mais uma vez, convido vocês a abrirem seus microfones, abrirem suas câmeras, para a gente conseguir ter uma interação maior. Sei que a gente fica meio descabelado, né? Às vezes não está preparado, então dá para se preparar rapidinho e ligar, tá? Para a gente conseguir ter um encontro mais caloroso. Gente, meu nome é Lohana Mouzinho, eu sou atriz também, sou professora de teatro. Me dedico, né, à pedagogia teatral já fazem alguns anos. Me formei na Unirio, sou mestre em artes cênicas pela Unirio também. E já fazem estudo com a Marina desde 2017, 2018. A gente foi colega de classe na faculdade. Então foi muito bacana quando ela chegou, né, no Brasil com a técnica Chubbuck. E realmente é um estudo que, quando chegou na minha vida, assim, fez muita diferença. Que você pega o universo que você já acredita, já gosta como artista, já exercita e você agrega mais conhecimento e mais complexidade a ele, né? Então, realmente, para mim foi uma ferramenta muito, né, uma ferramenta muito importante. E então, gente, hoje a gente vai trabalhar com um monólogo, que a gente transformou no monólogo, na verdade. A gente vai trabalhar com um monólogo de uma peça teatral que se chama Fences. Enfim, essa obra teatral ela foi adaptada para o cinema e aí virou o filme, né? Que a tradução para o Brasil ficou Um Limite Entre Nós. Espero que vocês tenham conseguido ver o filme. Eu acho que a maioria que está aqui é porque gosta do filme, né? Ou tem curiosidade pela técnica. E é isso, gente. Então, a todo momento vocês podem falar, né? Fazer as perguntas de vocês, falar o que vocês pensam. Eu vou pedir só para a gente só ligar o microfone quando a gente tiver uma conversinha mais forte, né? Para evitar os ruídos que não são pergunta, não são comentários, tá? E é isso, gente. Daí, são 12 ferramentas, vocês podem ir me perguntando, tá? A gente com certeza não vai trabalhar as 12 hoje, tá? A gente vai trabalhar as 6 principais. São muitas coisas para a gente fazer juntos, né? E muitas coisas para um dia só. Então, a gente vai focar nas principais para a gente conseguir ter um primeiro entendimento do texto, tá bom? Todo mundo conseguiu ter acesso ao texto? Todo mundo leu? Todo mundo deu uma olhadinha? Então, tá. Primeiro, eu queria pedir para a gente falar sobre o objetivo geral da personagem, né, do Corey. Ele é o filho do casal, que foi interpretado pelo Denzel Washington e a Viola Davis. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre qual poderia ser o objetivo geral dessa personagem. O objetivo geral, gente, é a primeira ferramenta da técnica Chubbuck. Então, ele fala sobre o que a personagem busca do início ao fim da jornada dela. Ou seja, desde do início, né, do roteiro até o final do roteiro. Lembrando que a técnica Chubbuck, gente, é uma técnica de análise de roteiro. Então, tem o texto como base. Então, a gente usa a técnica para trabalhar sobre obras, né, obras de artes cênicas que têm o texto por base. Né, um texto onde a gente consiga delinear uma personagem, delinear um caminho para essa personagem, tá bom? É importante que isso fique muito claro, né? Que é uma forma de manifestação cênica possível, né? Acho que tem o texto como base, que a gente sabe que tem muitas outras formas e modos de estar em cena, né? E o objetivo geral, gente, é uma ferramenta. É a primeira coisa que a gente vê quando a gente pega um texto, a gente percebe qual é toda a trajetória dessa personagem. E uma dica boa é a gente perceber como ela começa no roteiro e como ela termina. É claro que tudo que acontece no meio é extremamente importante, mas a gente consegue entender qual é essa seta, né, que move a personagem quando a gente pega como ela começou e como ela terminou. Então, dão boas dicas para a gente, esses dois movimentos. No caso do Corey, eu queria que a gente abrisse agora o microfone e tentasse sugerir qual poderia ser o objetivo geral dele. Em geral, gente, o objetivo geral, ele fala de desejos, necessidades viscerais, profundas, importantes das personagens, tá?
Então, não são desejos que envolvem um jogo mental muito grande, né? São desejos profundos, fortes, como ter família, ter poder, ser validado, ser amado. São desejos quase como se fossem desejos de todos nós em algum nível, né? Alguns mais, outros menos, mas desejos muito importantes, né? Como se sem eles a gente não conseguisse viver. Então, quanto mais simples e mais básico, mais visceral, né? E mais necessário, né, gente? O que pode ser mais necessário do que ser amado, né? Então, muitos problemas sociais estariam extintos a partir disso, né? Então, eu queria pedir para a gente olhar para essa personagem e pensar nesse objetivo geral a partir desse foco, tá? Dessa lupa. É, mas o que que eu posso falar sobre o objetivo geral? Isso, como ele começa, como ele termina, um desejo importante, visceral. Ah, uma coisa importantíssima, né, gente? A técnica Chubbuck, ela fala sobre vencer em cena, né? A personagem vence em cena e o ator vence também. Então, a gente nunca escolhe objetivos que as personagens perdem, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que uma personagem a gente acha que o objetivo dela é ser amada. E aí ela termina sem ter tido prosperidade nessa busca pelo amor. Então a gente vai escolher algum outro objetivo que também contemple a trajetória dela, mas que ela ganhe no final, tá bom? Com isso a gente alcança o efeito que a Ivana Chubbuck chama de hiperrealismo. A gente lança uma seta, uma busca dessa personagem em cena, e ao mesmo tempo a gente também pensa qual é a nossa busca em cena no mesmo, claro, né, alinhada com a busca da personagem. Então, o ator, ele está buscando algo que é importante para ele, que é necessário, e a personagem também. Então, não se trata mais de apenas fazer a personagem. Você está fazendo o seu trabalho e, ao mesmo tempo, buscando algo que é muito importante para você na sua vida. Então, com isso, a gente chegaria num lugar de hiperrealismo. Tá bem? É, Então, vamos lá. Objetivo geral, gente. O que vocês acham que pode ser? Aí vamos abrir o microfone, falar todo mundo. Boa Não tem noite. certo nem errado. Vai lá, Mariana. Olha, eu não assisti o filme, só li a cena agora. Eu pensando nisso que você falou, eu acredito que ele queira ser amado pelo pai. Bem simplista e bem por cima, tá? Sim. Eu também, a gente vai levantar algumas hipóteses para não fechar, né, a personagem e os horizontes que ela pode ter, tá? Mas eu também coloquei isso como uma possibilidade aqui no meu texto. Ser amado pelo pai também como uma opção. Acho que é muito importante para ele. E o que vocês acham? Eu acho que ele tem prosperidade nisso no final. Apesar do pai ter morrido, desculpa, contei o final. Apesar do pai no final morrer, ele ele não quer, né, ir no enterro no final do filme. Ele não quer ver o pai, ele fala que o pai era como se fosse uma sombra, né? Muito bonito esse texto, né, gente? Meu Deus. Ele fala que o pai é como se fosse uma sombra, né, na vida dele e que ficava pesando na casa e essa sombra penetrava na carne dele, ele não conseguia viver sem viver com aquele peso, né? Então é muito bonito porque ele não iria no enterro, né? Só que por fim ele acaba indo. E tem todo o movimento do que a mãe dele fala para ele, né? Não tô aqui, gente, com essa análise tentando de modo algum encerrar as possibilidades da personagem, sabe? Cercar. Eles falam muito da cerca no filme, né? Que é justamente o nome do espetáculo. Cercar essas possibilidades e é isso. É muito importante que a gente veja obras assim com a nossa mente aberta, né? E sempre podendo pegar uma conclusão que a gente chegou e deixar ela mais complexa, né? É, então, para mim, aquele final eu li dessa maneira também, Mariana. Mas, de repente, vendo o filme pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, eu vou chegando a outras conclusões. Eu li que, de algum jeito, ele entendeu que o pai amou ele do jeito que pôde. E que ele entendeu isso, de algum jeito. Então, eu também deixaria o ser amado pelo pai. Alguém colocou aqui, Letícia, recuperar o meu poder. Eu também coloquei como uma possibilidade recuperar o meu poder. Porque eu acho que quando ele sai de casa e depois ele retorna, ele entende, né, quem é ele. É,
Ele tem um encontro com ele mesmo, sem essa sombra do pai que ele fala, apesar dele ter muito do pai, né? Então, eu também concordo com isso, com essa possibilidade de recuperar o meu poder. Apesar do amor ter me chamado mais atenção, eu também concordo com essa possibilidade. Ser validado, Letícia colocou também colocou aqui como uma possibilidade. Letícia, não sei se é a Letícia Helena, que também é uma das professoras, ou é alguma outra Letícia que está aí. Mas também estou achando muito pertinente, Letícia, também acho que é uma possibilidade, né? Porque para mim é muito próximo disso do poder, né? Ele precisa ser amado, ter valor, ser reconhecido, né? Pelo pai, né? Então eu acho, gente, que essas são todas possibilidades dessa personagem. Ser amado como objetivo geral, né? Ser amado pelo pai, ser aceito pelo pai, ter valor, ser validado, recuperar o poder. Eu acho que são caminhos muito potentes. O Tiago falou aqui no chat de liberdade, né? Que ele busca liberdade. Também acho que é uma possibilidade, Tiago. A gente só às vezes procura palavras melhores, né? Porque é mais do que ser livre da sombra do pai. E de algum jeito ele precisa de algum tipo de bênção desse pai, em algum nível, sabe? Então, às vezes, essa liberdade pode ter a ver com valor. Eu acho que o valor, ele pega, cobre um pouco essa necessidade dele de liberdade, né? Ele não apenas quer ser livre, ele quer poder seguir o caminho dele, construir uma jornada onde ele tenha poder recuperado, onde ele tenha valor, onde ele possa se ver e achar que tem valor, mas de algum jeito eu também acho que ele precisa que o pai dele, saber que o pai dele de algum jeito valorizava ele, sabe? Eu acho que para mim essa sombra do pai, para onde quer que ele vá, vai acompanhá-lo, né? Que ele fala, né? Gente, se vocês discordarem, gente, por favor, falem, tá? Ou quiserem acrescentar alguma coisa. Vocês querem falar alguma coisa sobre essa personagem, sobre o que vocês perceberam do filme? Não? Hoje, gente, vamos participar, hein? Que isso? É Adoro. legal ver quem assistiu, né? Porque eu queria ouvir também, porque eu não assisti. Então, não sei, uma visão ampla, sabe? Assim, Sim, tem uns sim. palpites a partir do monólogo aqui. E não precisa ficar, gente, acanhado de falar não, tá? Não tem isso de certo ou errado, não. A gente fala o que a gente percebe, o que a gente acha que é, e a gente vai construindo uma rede, né? Uma pessoa fala uma coisa, aí você pega o que a pessoa falou, complementa, e a gente vai complementando. É uma rede de raciocínio, assim, a gente não tem que chegar num lugar, né? Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Esse filme, gente, ele é um drama, né? Familiar e muito complexo. Os ambientes, né, de filmagem são ambientes bem, né, simples que foram utilizados e a maior parte das cenas se passa dentro da casa, inclusive, né? Poucas as locações, né, que acontecem em outros lugares. É, e conta a história dessa família, né? Tem a mãe, o pai, o filho, que é o Corey. E para mim, a personagem protagonista é o personagem que o Denzel Washington fez. Inclusive fez brilhantemente, né, gente? Misericórdia, maravilhoso. E a família toda vive à sombra desse pai, né? Então é uma história que tem muito, muito, muito racismo e as marcas que o racismo deixa, né, na pele da pessoa. Então, ele é um homem que ele sofreu muito por ter muitas qualidades e por ser um homem negro, as qualidades dele não foram reconhecidas, por exemplo, como jogador, né, na realização do sonho dele. Então, isso é uma coisa que marcou ele profundamente e ele leva isso para dentro de casa. Ele tenta poupar também o filho dele desse sofrimento. Então, do sofrimento de não ser aceito, de não se realizar, né? E aí muitos valores se misturam, né? O filho chega a falar para ele, inclusive nesse monólogo, que ele tem medo, que o pai tem medo que ele tenha o sucesso que ele não teve. Então, são muitas camadas que a cena que vão acontecendo, né? E daí ele trai a mulher dele, ele tem um filho fora, uma filha fora do casamento, depois traz a criança para a esposa dele criar. Então, tudo vai ficando muito, muito complexo, né? E por fim, o Corey é expulso de casa. Devido à complexidade das relações, vai ficando cada vez mais difícil, todo mundo tem medo do pai em casa. Isso é uma coisa que é muito clara, né, gente, o filme inteiro, como todo mundo tem medo de possíveis reações dele dentro da casa, né? E por fim, o pai morre,
E é isso. Falando bem em poucas palavras, tá, gente? Que eu quero que vocês assistam o filme. E a gente não está aqui fazendo uma análise da obra também, que é uma obra muito complexa, para a gente tentar fazer uma análise assim em tão pouco tempo. Vamos para o objetivo de cena, pessoal? Vocês se sentem contemplados com o objetivo geral? Querem acrescentar mais alguma coisa? Não, não? Então tá bom. Objetivo de cena, gente, qual vocês acham que pode ser, quais podem ser as possibilidades de objetivo de cena dessa personagem? Muito legal, Letícia, fazer você me respeitar. O que mais vocês acham, gente? O que ele quer com essa cena? Tá todo mundo com o texto aí pertinho? Deem uma olhadinha nele, seja no celular ou se imprimiram, e tentem colocar aqui, vamos tentar fazer aqui um toró de ideias. O que será que ele quer do pai, né? Objetivo de cena, a gente sempre pensa, gente, na técnica Chubbuck, o que a personagem que fala, o que ela quer da pessoa que está dialogando com ela. Então, é um monólogo, mas é um monólogo onde ele claramente está falando com alguém, e esse alguém é o pai, né? Então, o que ele quer do pai? Então, a gente tem que pensar nisso. Na técnica Chubbuck, o objetivo de cena, ele sempre apoia o objetivo geral. Então, por exemplo, se o objetivo geral é, vamos supor, para ficar fácil para vocês, é tipo esse exemplo. Se o objetivo de cena de uma personagem específica é ser amada, em algum momento da trajetória dela, ela é uma mulher casada e ela se separa. Mas como é que ela está se separando? Então, como é que ela vai conseguir ser amada se ela está se separando? Só que se no casamento não tem mais amor, é só por meio da separação que ela vai conseguir, talvez ali na próxima esquina, encontrar o grande amor e vencer esse objetivo, né, de ser amada. Então, o objetivo de cena, ele sempre está compondo com o objetivo geral. E é sempre algo que a gente quer dizer para alguém, para quem está em cena com a gente, e a gente sempre usa verbos que exigem uma resposta. Por exemplo, fazer você, a gente coloca no enunciado o verbo e inclui o você da pessoa com quem você fala. Fazer você me respeitar, como a Letícia colocou aí, fazer você me dar o meu poder de volta. Então é como se fosse uma luta, né? Uma personagem fala alguma coisa com uma intenção, e aí ela vai receber algo de volta e uma outra camada você devolve para ela, então é um soco para cá, um soco para lá, um chute para cá, um chute para cá, para ver quem vence essa disputa, tá? Então, verbos que exigem resposta, me prove que eu sou o amor da sua vida, por exemplo. Me prove que você é a pessoa certa para mim, fazer você errado para que eu esteja certo, fazer você assumir a culpa para que eu não precise. São exemplos de objetivos de cena, tá bom? E quando a gente entende, gente, como se forma essa frase, a gente dá um pulo do gato, assim. Quando eu descobri isso, realmente foi bem importante para mim. Porque toda vez que na técnica tipo que eu quero analisar uma cena, eu quero saber qual é o objetivo de cena, eu já entendo mais ou menos como essa frase deve ser composta. E aí eu brinco, jogo dentro dela com as necessidades da personagem, tá bom? Por exemplo, a Luciana falou aqui, colocar para fora toda a raiva guardada por toda a vida, esperando a reação do pai nesse enfrentamento. É muito interessante a sua análise, Luciana. Acho que está seguindo um caminho super coerente, e vocês. Só que tá muito grande esse enunciado e muito mental. Como é que a gente consegue condensar esse enunciado dentro desse formato que eu te falei? Colocar para fora toda a raiva guardada por toda a vida, esperando a reação do pai nesse enfrentamento. Como vocês fariam esse processo de condensar, gente, esse pensamento que a Luciana colocou, que está super coerente? Eu acho que algo como fazer você sentir fazer você saber o que eu senti, fazer você, não Fazer sei, você se colocar no meu lugar, fazer você se colocar no meu fazer, lugar, talvez. fazer você sentir a minha dor, Tipo isso, eu acho. algo Eu nesse ia nível. falar, eu ia falar isso, fazer você sentir a minha dor. Ou eu pensei também em algo de confrontar você, Confrontar mas você é muito interessante. Confrontar você, por ser uma ação assim muito sim, específica, eu colocaria Ainda dormir? como Já quando a tá gente dividir o deitado? texto, Ainda está assim? quando a gente Nossa, divide, muito quando a frio. gente dividir o texto, E eu cheguei assim. quando a gente dividir o texto em unidades e ações,
vai ser um bom momento para a gente colocar uma ação específica como essa, sabe, Natália? Porque ela faz todo sentido, confrontar você. Gente, eu coloquei aqui como objetivo de cena retomar o meu poder. Porque aí agora a gente não está fazer você o perdedor e eu, para que eu seja o ganhador. Gostei também dessa, Letícia. Gostei muito, Letícia está muito afiada, adorei. Gostei, Letícia, dessa. Porque tá falando de poder e de disputa, de jogo, né? Que é uma coisa que os dois gostam muito, né? Gostei muito também. Usaria também isso, fazer você o perdedor para que eu seja o ganhador. Também usaria isso. E usaria o tomar o poder de volta, que eu coloquei aqui, que eu acho que tomar o poder de volta condensa toda essa ideia, né? O que que é, gente, tomar o poder de volta para vocês? Às vezes parece que fica muito no ar, né? O que que é poder, tomar o poder? O que que pode ser isso? Como é que a gente sabe quem, quando a gente for fazer a substituição, quem tomou o nosso poder, né? Que é uma pergunta que a gente vai se fazer daqui a pouco. O que que vocês acham que é isso? O que que pode ser isso? Então, gente, geralmente tomar o poder é um objetivo de cena que a gente usa para cenas onde existe um enfrentamento de tal nível que essa cena tem, e onde as pessoas, que geralmente são pessoas que não falaram desse assunto várias vezes antes, aquilo está sendo guardado, aquilo está sendo guardado. E chega um momento onde você vai ali e você pega de volta tudo aquilo que te tiraram. Né? Então, são cenas geralmente onde existe um enfrentamento, algum tipo de, não necessariamente briga, como nessa aqui, né? Mas onde você vem com um conteúdo muito forte e você diz que a partir de agora chega. Chega disso e você toma de volta aquilo que te tiraram. Então, assim, as cenas, gente, elas são muito diversas, né? Então, tem diversos monólogos que são de retomada de poder e que a gente às vezes fica na dúvida: será que é retomada de poder? Porque às vezes não é um confronto tão direto, é mais sutil. Mas a gente tem que entender isso, né? O que que essa pessoa está querendo? Ela está tomando, se ela tiver com uma visceralidade, tomando de volta algo que tiraram dela, afirmando que ela está ocupando aquele espaço, né? Eu estou ocupando aqui esse espaço e tempo, né? Com a minha existência, com quem eu sou, com as coisas que eu acredito. Geralmente são cenas de retomada de poder, tá bom? Então, vamos trabalhar com isso. Pode ser? Daí agora, gente, a gente vai pensar nos obstáculos. Para vocês, quais são os obstáculos dessa personagem com esse texto? Posso falar? Claro, com certeza, Bruna. Obrigada por ficar falando sozinha. Isso, gente. Então, assim, a sensação que eu tenho é que é mais que uma retomada de poder, porque pela fala que antecede o enfrentamento, parece que ele nunca teve poder de nada. Ele sempre foi o coadjuvante ali. A sensação que traz com o monólogo é que ele foi invisível e que ele quer que alguém o enxergue, ele quer bater de frente, ele está muito cansado. Mas eu sinto que ele nunca teve esse poder. É mais que, ao meu ver, parece que é mais que uma retomada de poder. Parece que ele quer ser ouvido, que ele quer ter voz. A sensação que dá é que tudo muito silencioso. Aí eu fico com medo de ligar o rádio e ele comenta sobre a mãe. É uma coisa assim muito profunda assim que ele traz, que parece que ele nunca teve o poder mesmo, que é a primeira vez que ele está se sentindo com esse poder. Eu tenho o poder de bater de frente, eu tenho o poder de falar, eu posso falar, eu tenho voz. Então, acho que é mais. Assim, para mim, dá uma sensação que é mais ainda do que é tomada de poder. Não sei se faz sentido. Faz muito sentido, Bruna. Aqui, no caso, o poder é algo que a gente usa para essa situação que você está falando. Entende? Eu entendi o que você quis dizer, mas na verdade é questão de qual palavra a gente usa, né? Porque assim, se a gente fosse tratar como você está falando, ele nunca teve poder, e aí agora ele está querendo existir, poderia ser ter substância, né? Que é uma pessoa que é como se fosse um fantasma e ele quer existir, né? Só que para ele, como você mesmo falou, né? Ele quer mostrar que ele também tem poder, que ele também pode, tipo, falar alto ali naquela casa, que ele mora ali. Ele começa falando, eu também moro aqui.
Não importa se não sou eu que pago tudo como você, eu moro aqui, eu sou seu filho, eu preciso, eu tenho direito a ter espaço nesse local também, né? Isso aqui também é meu. Então, para movimentos assim, a gente diz que é retomada de poder, porque a gente encara o poder eu vou falar um pouco das ferramentas juntas, né? Porque quando a gente usa junto, a gente não separa tanto assim, né? Quando a gente for pensar, inclusive já vão pensando na nossa substituição, a gente vai falar com alguém na nossa vida. Por exemplo, vamos supor que todo mundo que está aqui na sala hoje vai fazer esse monólogo. Então, com quem que eu estou falando? De quem que eu tenho que pegar o meu poder de volta? E aí eu acho que essa explicação vai te ajudar, Bruna, a entender por que essa coisa do poder, tá? Por isso que eu estou falando isso. Todo mundo já vai pensando, quem são esses atores, esses agentes que pegaram o nosso poder? Eu uso muito um exemplo que também para mim me ajudou, assim, na minha trajetória como estudante, né, da técnica e como atriz, quando eu uso, que é como se você é uma criança e você ali tem todas as possibilidades de ser. Ao longo da sua trajetória, muitas pessoas vão chegar e vão contribuir para você ter uma baixa autoestima. Vão dizer que você não vai conseguir. Vão frear o seu caminho. Vão te colocar para trás. Vão fazer com que você pense mal de você, que você não tem força, que você não é inteligente o suficiente, que você não é bom o suficiente. Então, esses agentes todos são as pessoas que estão tirando o nosso poder, como se eles estivessem roubando a nossa essência, roubando essa força com a qual a gente já nasce, com a qual a gente habitaria no mundo. Então, assim, você pode ter pessoas tomando o seu poder desde que você é criança. Pessoas que destruíram a sua infância, às vezes é a própria família, né? O pai, a mãe, o irmão, uma tia. Então, essas mesmo... mas é uma criança não tem poder. A gente está falando de poder nesse lugar, poder como potência, entende? Não sei se ficou um pouco mais claro para você agora. Por isso que ele está retomando o poder dele. Tá bom, muito bom, né? Obrigada, Bruna. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Já pedi para vocês refletirem, então vamos nessa. Quem pegou o poder de vocês? Geralmente, gente, são várias pessoas. Lamento. Tem muita gente que faz isso. É amigo, é parente. E muitas vezes, gente, pessoas que a gente ama muito. E é muito difícil de enxergar, né? Então, eu queria pedir para a gente fazer essa análise profunda. Enquanto vocês vão pensando, a gente vai para os obstáculos, porque eles vão ajudar a gente a pensar nessas pessoas, tá bom? Para a gente fazer escolhas mais profundas e mais viscerais. Vamos... Deixa eu só fechar aqui o microfone. Pronto. Obstáculos, gente, desse texto. Ou seja, o que é um obstáculo, gente? O obstáculo, a gente pode chamar... como se fosse o famoso conflito. Quando a gente vai preparar uma cena, a gente pensa, onde está acontecendo essa cena, qual é o espaço, quem são os personagens, qual é o conflito, né? O obstáculo, ele está ali dentro desse emaranhado do conflito, tá bom? O que seria o obstáculo? A onda está vindo por aqui e tem uma pedrona aqui no meio. Então, a onda vai ter que dar um pulo, ela não vai deixar de passar, mas ela vai ter que se adaptar, se acomodar àquilo ali que está no meio do caminho. É exatamente isso, gente, é um obstáculo. Qual é o problema? Às vezes a gente quer interpretar o obstáculo, só que a gente não faz isso na vida. O obstáculo, ele está ali, ele existe, e a gente prossegue no objetivo de cena com ele, ou seja, ele torna mais difícil a nossa passagem. Entende? O que torna difícil para esse rapaz falar para o pai dele o que ele precisa? O que torna difícil para esse rapaz olhar para o pai e retomar o poder? O que dificulta isso? O que dificulta? Ser filho dele. Ser o filho dele, né? É o maior obstáculo de todos. Como é que você vai falar isso que ele fala para uma pessoa que ele ama? E que ele sempre só quis amor. Ele quer que ele seja o pai, né? Exatamente. E não a Marcinha ele o pai, falou uma coisa aqui interessante, o medo. Muito bom, Fernanda. A Marcinha falou o medo também. Eu botei aqui
o medo também, né? E por que medo, gente? Por que ele tem que ter medo de falar isso para o próprio pai? Por quê? Porque o pai representa uma autoridade, um poder, né? Toda criança tem isso e cresce com isso, né? O pai é a figura paterna, o protetor, o cara, e ele não tem isso, ele não vê isso no pai, ele não vê uma reação no pai. Perfeito, muito bem colocado, Luciana. E tem mais uma coisa, gente, que eu coloquei. É muito bom a gente ir para um pouco para a nossa vida, né? Porque os personagens são pessoas, né? Tem tantas complexidades como a gente tem. Então, quando a gente às vezes se olha, a gente chega em alguns lugares também. E aqui na técnica Chubbuck, gente, a gente fala muito, muito, muito da nossa vivência pessoal, tá? Então, hoje vocês já vão ter experimentar aí cada um na sua casa, né? Um pouquinho do que é essa vivência. Por exemplo, eu sinto, Lohana, na minha vida pessoal, eu tenho muito medo de brigar. Eu sou pouquíssimo bélica, eu tenho dificuldade de falar para as pessoas o que eu penso. Então, se você me der um fora, se você for ruim para mim, eu não que eu vá ficar com raiva, vou explodir, adoecer, cheio de coisa mas vou guardando. Você vira uma barriga que é uma lagoa cheia de sapo que você engole, né? E tô fazendo terapia, gente, vou melhorar. Mas esse movimento acontece. E por que esse medo? Por que esse medo de virar para um amigo e falar, não gostei de como você falou comigo? Por que esse medo de virar para um parceiro e falar, ah, não gostei disso aqui que aconteceu? Por que esse medo? Por que o medo de virar para o pai? E aí foi ficando mais difícil, né, gente? Que falar para essas pessoas até que é difícil, mas é um difícil fácil. Agora, por que o medo de virar para uma pessoa que eu amo profundamente, como meu pai, como minha irmã, como minha mãe, dizer o que eu penso? Porque eu cheguei a essa conclusão. Porque eu tenho medo de perder o amor deles. Mesmo que isso seja improvável, né? Mesmo que isso seja improvável. Eu pensei nisso. Então, eu acho que esse medo de falar com o pai não é só porque o pai é uma autoridade, mas também porque o pai é uma autoridade, isso causa medo, e ele é uma figura que ele, desde criança, deixa bem claro que ele tem que ter medo, né? Que ele tem que respeitar por meio do medo. Por conta de tudo que ele viveu também, a gente não está aqui para julgar a personagem, né? Mas eu também acho que isso é uma coisa que é importante da gente levar em consideração. Por que o medo de falar o que a gente pensa? E se a relação deles se romper para sempre? E se ele nunca conseguir ouvir o pai falar, ah, meu filho, eu errei, me desculpa? Porque quando uma cena dessa aqui acontece, é um pouco difícil da outra personagem falar isso, né? Eu errei, realmente, me desculpa, eu te amo. Então pode ser que essa situação nunca se resolva. Sabe? Então, esse medo pode ter inúmeras origens, né? A gente está aqui levantando possibilidades. E eu também coloquei aqui culpa, né? É a culpa de falar isso. Eu posso fazer um adendo? Claro, Júnior. Quando eu assisti esse filme, me impactou muito a natureza da relação pai e filho. E me chamou muita atenção porque eu vi muito meu pai ali e também me vi ali. E essa peça teatral que virou um filme, ela retrata justamente um padrão de pais que não tiveram pais, que não foram educados a ensinar com amor, mas sim à base do temor, e que reproduz isso. E meu pai é um sintoma disso, e eu vivi isso na pele. Então, assim, quando se fala do medo, eu vou falar por mim, assim, o que eu vi dessa personagem. A natureza da relação pai e filho, da relação paterna, ela é baseada somente no medo. Porque quando você é pequeno é o seguinte, fala baixo, teu pai está cansado, precisa dormir, ele trabalha amanhã. Não come tudo, deixa para o seu pai, porque seu pai tem que comer. Preferência no banheiro é o seu pai, preferência da último pedaço de torta é do seu pai. Ele chega, tudo gira em torno dele. Eu não sei como está hoje, mas eu lembro dos meus amigos, era a mesma impressão de paternidade, assim, sabe? Como se fosse um Deus soberano, e que ele chega em casa e tudo gira em torno dele, como se fosse o centro da gravidade. E isso gera medo. Isso gera um afastamento emocional. E aí se converte, na minha opinião, numa validação. Calma aí, se eu mostrar que eu sei fazer alguma coisa, se eu mostrar que eu sou bom, meu pai vai me olhar diferente. Eu vou romper essa questão do medo e através da validação, minha relação com ele vai mudar.
Tanto é que ele escolhe uma profissão parecida com o pai. É uma coisa meio que, sabe, sei lá, o inconsciente, né, como o Jung fala. Ele escolhe a profissão do pai e ele quer a validação da profissão do pai, a profissão que traumatizou o pai. O pai é traumatizado por conta dessa profissão e tudo que gira em torno dele, todos os traumas em torno desse pai é por conta do fracasso dele. E o filho vai tocar justamente nesse ponto sensível. Então, assim, é um medo, na minha opinião, é um medo que gera um desejo de validação. Mas a base de quase tudo ali, claro, tem outros sentimentos, óbvio, mas a base de quase tudo, para mim, é o medo. Muito bom, Júnior, obrigada, viu? Obrigada também por ter trazido seu exemplo pessoal. É muito rico para gente. Eu fico com uma sensação assim, quando eu vi que estava bem no início do filme ainda, de como no início, né, a esposa também, ela tá ali, a Rose, pisando em ovos, né? Ela evita, tá todo mundo evitando um confronto, porque parece que esse confronto pode acontecer a qualquer momento, né? Então tá todo mundo ali evitando e ri. Às vezes não quer rir, mas ri para evitar o problema. Faz uma brincadeira para evitar o problema. Parece que é todo mundo meio engolindo, né? Para não conseguir falar, porque se alguma discussão acontecer, ela já vai chegar a 100%, parece, né? Enfim. Tá bom, gente. Obstáculos. A gente falou de 2 principais, né? O medo sendo um dos maiores que a gente destacou aqui, né? Medo por inúmeros aspectos e também medo de ser rejeitado, medo de não conseguir que essa reconciliação aconteça, medo por respeito também ao pai devido à criação que teve, culpa, eu acho que culpa também é muito válido nesse sentido, porque a gente aprende desde sempre que a gente não deve falar assim com pai e mãe, independente até do que pai e mãe fez, que, né, nem todo mundo quer santo. Então, a gente aprende que não deve, que é errado. Então, tem milhões de coisas em cima desse menino, né? E esses obstáculos, gente, vão fazendo a cena ficar muito quente. Porque, assim, se você tiver que falar isso, que brigar com uma pessoa ali da esquina, tem gente que vai ter muita dificuldade, mas é mais moleza, né? Você, brigar com um desconhecido. Agora, é o seu pai. É uma pessoa que você ama, que você sempre quis amor, que você quer que te aceite, que você sempre quis que, além de te dar as coisas para você viver, que ele também tivesse dito para você que ama você, que gosta de você. Então, assim, é muito mais difícil você falar o que ele fala. É como se tivesse uma parede e você tem que atravessar essa parede. Então são muitas forças te impedindo de falar. Então esse monólogo é um monólogo que a gente chama muito na aula, né? A Mari fala muito disso, a Ivana Tchubak também, de monólogo de alma rasgada, né? Essas palavras não são fáceis de serem ditas, porque tem todos esses obstáculos. Se é você brigando com uma prima, se é você brigando com uma colega, qual a dificuldade de falar isso? Nenhuma. Mas se é você falando isso para alguém que você não queria ser obrigado a falar isso vai tornando essas palavras difíceis de saírem. Então, os obstáculos ajudam muito a gente nisso, sabe? A trazer essa força que volta, né? E a gente tem que continuar resistindo e seguindo. E agora vamos pensar na nossa substituição. Deixa eu ver aqui. Marcelo colocou lá, boa noite, qual é o filme? Perdemos o início. Obrigada, Letícia. Obrigada, Marcelo. Como a Letícia botou, um limite entre nós, Fences. E a gente começou já falando de objetivo geral, objetivo de cena. A gente falou um pouco agora de obstáculos, a gente vai aprofundar agora na substituição, tá, gente? E aí é a hora que a gente mais vai participar. Que é o seguinte, gente. A gente vai pensar agora, vocês já começaram a pensar, né? Todo mundo aqui, vamos admitir que todo mundo aqui vai fazer esse monólogo. E aí a gente já entendeu, né, o que ele quer ao longo do roteiro, tem pistas, já entendeu que ele quer retomar o poder dele, do pai dele na cena, a gente já entendeu que tem todos esses obstáculos, né? E aí agora a gente é ator, a gente tem que fazer essa cena. Então, quais escolhas a gente vai fazer de substituição? A substituição é com quem
eu falo na minha vida que se espelha em com quem a personagem fala. Então, a personagem aqui está falando com o pai. Eu vou fazer esse monólogo. Com quem eu falo? Quem vai ser a minha substituição? Tá? Então, eu faço a pergunta que é o enunciado do objetivo de cena. O objetivo de cena é retomar o meu poder, né? Então, de quem eu preciso retomar o meu poder? Ao responder isso, eu chego na minha substituição. Entenderam? E a minha substituição é com quem eu falo, que às vezes tem monólogos que tão pronunciadamente estão falando de alguém que a gente acha que a substituição é de quem se está falando. Mas não, é com quem eu falo, tá? E aí, de quem eu preciso retomar o meu poder? Aí lembra dos obstáculos. Se você escolher alguém que, uma pessoa que outro dia, sei lá, me xingou na rua, qual a dificuldade de falar isso aí? Nenhuma, né? Então, a cena vai ficar muito fria. Agora, se eu pego alguém que eu tenho esses obstáculos, que estão mais fundo ali na minha história, que são muito importantes para mim, né? Ele está falando com alguém que é muito importante para ele. Isso torna a cena difícil, né? Para essas palavras difíceis de saírem, né? Então, vamos chegar nessas pessoas das nossas vidas, tá? Às vezes a gente já sabe quem é, mas eu, mesmo assim eu vou propor para todo mundo aqui agora um exercício, que é o que a gente faz para a gente achar a nossa substituição, tá? Que é o diário emocional. O que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês pegarem papel, caneta, todo mundo pode fazer, gente, tá? É muito tranquilo de fazer aí sentadinho, como todo mundo tá. E vocês vão escrever. Como a gente faz o diário emocional? A gente pega o objetivo de cena, retomar o meu poder. Eu preciso fazer você me devolver o meu poder. Fulano, deixa o primeiro nome aparecer. Por quê? E vocês vão seguir escrevendo, escrevendo, escrevendo. Só que é uma escrita, gente, que é um vômito emocional, tá? Não é uma escrita que é para vocês ficarem, por que naquele dia? Por quê? É para vocês saírem escrevendo o que vier na cabeça em relação a essa pessoa, deixar sair, sem se preocupar em pular a linha direitinho, sem se preocupar com pontuação, com escrever bonito, tá? É garrancho e é escrever sem parar, tá? Vamos lá, gente. Eu preciso fazer você me devolver o meu poder, fulano, fulana, deixa o nome vir, por quê? E deixa seguir, tá bom? Vamos lá, valendo. Ok. E aí, pessoal, alguém se surpreendeu? Foi bom fazer? Então, se eu tivesse feito, ia aparecer minhas figurinhas aí carimbadas de poder, que é meu pai e minha irmã. E para vocês, gente, quem apareceu? Hanna,
Eu imagino que o ideal seja ser uma pessoa só, né? Mas às vezes no fluxo pode aparecer mais de uma pessoa mesmo. Agora você falou de 2 pessoas. O ideal é uma pessoa só. É porque assim, para tudo a gente tem muitos agentes, né? Só que aí, por exemplo, num mesmo diário, se apareceu outra pessoa, como é que você fez? Você misturou as 2 pessoas? Porque no Como texto, foi no uma trabalho, você primeira vai usar uma só. experiência? Aham. Entendeu? Ah, achei várias pessoas. É o que eu te recomendaria? Depois você fazer um só com a primeira pessoa que você achou, para esmiuçar tudo sobre ela, depois só com a outra para esmiuçar tudo, e depois, gente, a gente testa. Você faz a cena usando uma pessoa, depois você faz a cena usando a outra, e, gente, o corpo, ele fala, né? É uma inteligência suprema. Quando a gente fala com quem importa, a gente já começa a se estremecer. Você vê que é importante. Você já começa a suar no buço, eu suo logo no buço. Então, você fala, então é essa pessoa aqui, tá? Então é isso, gente. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, para a gente entender como a gente usa essa substituição no texto, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar várias ferramentas juntas, que é um pouco como funciona. A gente vai fazer um monólogo interno. O que é um monólogo interno? Gente, atenção, é muito parecido com o subtexto, tá? Monólogo interno é o que a gente fala para a nossa substituição, equivalente ao que a personagem está falando aqui para o pai, tá? Então, a gente vai encontrar objetos internos, que são algumas imagens específicas, que quando uma ou outra chegar eu vou falar. E a gente também vai se deparar com unidades e ações para cada unidade, tá? Isso eu vou deixar um pouquinho mais para o final, tá bom? Então, a gente vai trabalhar sobre essas ferramentas agora, tá? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, e eu queria pedir para todo mundo tentar fazer o seu monólogo interno junto. Por quê, gente? O monólogo interno, se eu tiver que contar para vocês agora uma história da minha vida real, se eu tiver que contar, eu vou ter zilhões de imagens sem fazer nenhum esforço, porque é a minha vida, é a minha verdade. Então a gente volta no tempo, a gente se transporta, a gente ri sozinho, a gente fala, tudo flui. Esse texto aqui, ele não pertence a nós, não é a história da nossa vida, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai emprestar as nossas imagens, que para a gente são verdadeiras e viscerais e importantes, e estão impressas, né, no nosso corpo, na nossa memória, a gente vai emprestar essas imagens às personagens. Então, vocês vão estar falando o texto, mas sabendo exatamente qual é o monólogo interno, o que vocês estão falando para a substituição de vocês por baixo dos panos, e isso vai sustentar o texto. Tá bom? Por exemplo, eu vou usar aqui alguns exemplos de sala de aula, tá? Óbvio, sem citar os nomes. Vou dar uma misturada em tudo para vocês terem uma noção. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem uma relação muito complexa com o pai dela também. Não precisa ser necessariamente pai, pode ser mãe, pode ser um tio, pode ser quem te criou, né, que assumiu esse papel, pode ser uma professora da escola, pode ser quem tomou seu poder e você achou aí como mais forte nesse momento. Por acaso, o dela, ela usa muito o pai. O pai é um cara que ele não cuida mais dela, né, e do irmão, que deixa eles de lado, que tem uma nova família, que só se dedica agora à nova filha. E ela tem essa dor dentro dela, né? Então ela usa muito o pai. Se fosse ela fazendo isso, se fosse essa história, a história dela. Vamos aqui nessa primeira frase, né? Eu também moro aqui. Ela não mora mais com o pai. Eu também moro aqui. Eu não tenho medo de você. Eu só passei perto de você. Eu só passei perto de você porque eu tinha que entrar dentro de casa e você estava jogado nas escadas, bêbado. Bêbado é um objeto interno que a gente já vai tratar, tá? Ela não mora com ele. Mas o que poderia ser ela falando com esse pai ausente? Eu também moro aqui. Por exemplo, poderia ser essa aqui é a minha casa. Tipo, essa aqui é a minha família. Tipo, você... Quem... Deixa eu ver quem tá com essa... o Richard, peraí. Mesmo que tivesse uma fila atrás de mim, eu não iria atrapalhar as pessoas. Pronto, fechou? Tentei, gente, fechar. Vamos lá. Perdi todo o fio da minha... Voltando.
Podia ser assim também, eu também sou sua filha? Eu também sou sua filha. Bingo. Foi direto ao ponto. Eu também sou sua filha. Ou também, essa aqui é minha casa. Essa aqui é minha casa. Ao invés de também eu moro aqui, essa aqui é minha casa. Essa aqui é a casa da minha família. Tipo, você não tem espaço aqui. Eu não tenho medo de você, poderia ficar mesmo como eu não tenho medo de você. Ou eu não tenho medo de você. A gente pode, inclusive, falar mais. A gente pode falar, eu não tenho medo de você, eu não preciso de você. E tá só falando, eu não tenho medo de você. Mas você sabe que no fundo tem todo esse movimento. Eu só passei perto de você porque eu tinha que entrar dentro de casa. Tipo, eu só olhei na sua cara porque você ainda é meu pai, esse fantasma, como se fosse um personagem, né? Eu só olhei na sua cara porque você ainda faz o papel de meu pai. E você estava jogado nas escadas bêbado, e você estava aqui no meio do meu caminho, que ele está no meio do caminho literalmente, né? Então vamos assumir que ela acabou encontrando com o pai. Onde poderia ser esse encontro? A gente teria que ver onde você encontraria seu pai. Ele vai na casa que você mora com a sua mãe? Ah, vai. Você vai na casa dele? Não, ele vai mais lá, onde eles moram. Então é ele ali em algum dia de possível visita, sabe? E você estava jogado nas escadas, bêbado. Então aí a gente chega numa informação importante. Gente, o que é esse bêbado? O bêbado, gente, é um vício, né? E aí a gente tem que perceber essa pessoa com a qual vocês estão falando, né? Ela é muito viciada em quê? Pode ser realmente vício em alguma substância específica, né? Tá todo mundo me ouvindo? Deu uma travadinha aqui para mim. Cadê o Richard? Richard, você tá me ouvindo? Richard Goulart? Porque eu não tô conseguindo fechar o microfone dele. Acho que ele fechou agora. Bom, gente, então, voltando aqui. Bêbado, gente, é um vício. Toda vez que tem um vício citado no texto, a gente tem que entender que vício é esse. Então, um diário emocional que ajuda muito a gente quando é um vício da nossa personagem é a gente colocar: eu sou muito viciado, viciada em, e deixar também novamente, porque o diário emocional, ele é informativo, ele traz pra gente informações que são importantes dentro do texto. No caso, por exemplo, se fosse esse pai da minha aluna, esse bêbado poderia ser que ele só pensa nele mesmo. Ele é muito viciado em ser narcisista, ele é muito viciado em ser egoísta, ele é muito viciado em só se preocupar com ele, só gostar dele mesmo. Poderia ser isso. Ou se a pessoa, de repente, tem algum vício realmente em alguma substância, pode ser esse vício, né? Recentemente, outros alunos meus, eu tenho um vício em bebida, não sou não sou um alcoólatra, mas eu encaro que eu tenho já é um vício. E isso te envergonha, isso te leva para algum lugar? Ah, sim, então a pessoa usou. Então, é isso, gente. O que seria esse vício da substituição? Como eu falei, se eu for usar essa história dessa minha aluna, esse vício poderia ser esse vício de só olhar para o próprio umbigo. Então, e você estava jogado nas escadas bêbado, pode ser, e você estava aí falando com a sua filha favorita, porque é só isso que você sabe fazer, né? Cuidar da sua vida, fazer o que é bom para você. Eu até falo um palavrãozão aqui, palavrão às vezes me ajuda. Mas vai ficar gravado, pessoal. Vou diminuir aqui. Cuidando, porque é só isso que você sabe fazer, né? Cuidar da sua vida é olhar para o seu próprio umbigo. Poderia ser algo assim. E para vocês, gente, como poderia ser? Quem tem um exemplo para dar aí para a gente entender como falaria essas primeiras frases? Por exemplo, vocês falam, eu estou usando minha avó. Por quê? Por causa disso. A gente vai ver como é que a gente encaixaria nessa primeira frase aqui. Quem pode ser uma cobaia? Ô, Hanna, Oi? eu também faço terapia. Viva a terapia. Eu fico imaginando, gente, depois que eu tiver terminado, chegar na minha aula, no nome de Jesus, e tiver resolvido todos esses dilemas emocionais, quem que vai ser minha substituição? Porque eu quero me resolver com todo esse povo. Mas pensa que sempre tem algum problema novo. Então, na hora que eu vi o monólogo, eu fiquei chocada, porque eu vi antes da aula, né? Falei, gente, socorro, tá falando do meu pai, que meu pai bebeu a vida toda. Minha família, todo mundo é meio problemático, né?
Inclusive, eu Uhum. também tive problema grave com álcool e droga. Graças a Deus, me internei, parei de usar, mudei de vida, Sim. enfim. Só que mesmo que o meu pai tenha sido aquela pessoa que tinha a doença do alcoolismo, a minha mãe foi a pessoa que mais lascou a minha vida, assim, em todos os sentidos, assim. Então, a minha substituição seria ela, não pensa em outra pessoa, embora, igual você falou, né, tem uma lista, né, de pessoas que acaba nos prejudicando emocionalmente, minando a nossa autoestima, fazendo com que a gente Sim. não acredite na gente. Mas a minha mãe, assim, foi uma coisa fora do comum, que mesmo que meu pai trouxesse todo aquele dilema de alcoolismo, ela conseguia ser bem pior. E Sim. eu queria, assim, que ela me enxergasse, assim, sabe? Que nem que fosse uma vez na vida ela tentasse me compreender. Que uma vez na vida ela me aceitasse. Que em algum momento ela não me comparasse com ninguém e ser eu fosse o suficiente, sabe? Então, assim, eu acho que na hora da substituição, na hora que eu comecei a escrever, eu já comecei a me emocionar, porque eu sou muito emotiva, muito chorona. E Uhum. aí eu já comecei a imaginar a cena. E aí eu tenho certeza que toda essa gama, toda essa emoção, mesmo que eu estivesse falando outra coisa, né, a minha fala na cena, eu ia levar toda essa emoção para a cena, ia ser incrível. Que bom, Mas eu ainda Bruna, me fica a perco dica, ainda. grava esse monólogo. E, Ó, e às vezes eu estou participando de algum processo seletivo, alguma coisa, a pessoa fala, ai, manda um monólogo e tal. Aí eu já imaginei que vai ser esse. grava esse monólogo, se ajusta, né, para ter um enquadramento Mandar pro bom. povo, entendeu? Ó, o que que a gente tem que pensar? Bruna, você falou, meu pai tem problema com alcoolismo, mas foi a minha mãe. A gente tem que ir realmente passo a passo. Como é que a gente acha substituição? Respondendo a pergunta, quem tirou meu poder, né? Eu preciso tomar meu poder de volta independente se o seu pai tinha a questão do vício. Claramente você está falando que a sua mãe é mais forte. Então, esquece que tem uma pessoa, minha irmã tem um vício, então vou usar ela. Não, não vai por aí. Vai respondendo o objetivo de cena, que aí você vai encontrar a potência que você falou que encontrou, tá? Encontrou essa pessoa e essa potência, aí vamos pro problema 2. Qual é o vício da sua mãe? Esse egocentrismo que você falou, de só enxergar o umbigo dela, não enxerga mais nada, não sei ela. Então, é como se ela Todo, só amasse ela todo, mesma, só se importasse com ela mesma. tipo assim, esse jeito abusivo de ser, esse jeito invasivo de ser, esses traços de narcisismo, de ficar feliz de ver a pessoa mal, de ficar feliz de ver a minha derrota. É tudo isso que... Aí eu escrevi na hora que você falou para fazer o diário emocional, e eu só me perguntava assim, por quê? Da onde vem tanta raiva, da onde vem tanto ódio? O que eu fiz para ter o seu ódio, não ter o seu amor? Eu escrevi isso, entendeu? E me deu essa emoção. Mas o vício dela é esse, é de só olhar a necessidade dela, é um total egocentrismo, sabe? Interessante, Bruna. Então, vamos tentar. Como é que a gente poderia encaixar? Eu teria que saber um pouquinho mais de detalhes para conseguir encaixar, porque, gente, ninguém faz um monólogo interno melhor do que a gente, tá? Porque só a gente sabe os detalhes das nossas relações. Então, aqui, a partir do que você falou, Bruna, eu também moro aqui, é o quê? Vocês moram juntas? Não. O que é esse eu também moro aqui? Eu também existo. Porque, assim, o jeito que ela me tratava era como se eu não tivesse uma existência, como se eu fosse, Sua mãe faleceu? Não, tá vivíssima, amiga. Tá, então, assim, eu também existo, eu acho que é excelente. Eu também moro aqui, eu também faço parte disso aqui, né? Isso que você está falando, eu também existo, traduz muito esse sentimento e você se sente invisibilizada. Então, eu botaria isso também. Eu não tenho medo de você. Ela é uma pessoa que te provoca ou provocava medo? Sim, essa frase eu já falei até para ela, depois na adolescência, rebeldia, eu falei um pouco das coisas do monólogo, tipo, vem me bater, agora eu te enfrento, tipo assim, foi muito assim, porque igual você falou que às vezes você engole ainda muita coisa, que às vezes você quer falar, você não consegue, eu me sentia muito assim, com a terapia que tá ajudando, por quê? Eu não tinha voz na minha casa. Então, se o teu pai e a sua mãe que te cuidam, você não tem voz, você sai para o mundo com essa visão. Nossa, eu não posso falar, eu não posso expor meu ponto de vista. Eu nem sei que eu tenho ponto de vista. Será que eu vou ser ouvida? Eu não vou ser ouvida em casa, eu vou ser ouvida na rua? Então, assim, essa frase, eu não tenho medo de você, eu manteria. Sim. E eu só passei perto de você porque eu tinha que entrar dentro de casa. O que é isso? Ai, eu não sei.
Vocês Eu estão só se te ouvi. encontrando, vocês estão se encontrando onde? Onde tá rolando essa conversa? Ela foi aí na tua casa? Você foi na casa dela para Natal, para aqueles encontros de Ai, família? na casa dela, Natal. A gente tá sintonizado. Natal, eu moro em São Paulo, eu moro do ladinho de Campinas. E ela mora em Minas. Nossa relação era tão abusiva que eu me mudei de lá. Tem 4 anos que eu saí de Então, lá. ó, E eu só. depois que eu me afastei, a minha vida Uhum. mudou. Quando eu tô lá perto dela, sabe? É o tempo inteiro assim, uns cutucão. Uhum. E aí vem aquela sensação, tipo, que eu convivo com ela só porque ela é minha mãe. Eu não sei como é que eu criaria essa frase, mas é bem aquilo. Eu só estou aqui porque eu ainda sou sua filha, ou porque, infelizmente, eu sou sua filha, entendeu? Pode Na hora pode que ser uma eu coisa decidi, até mais simples. Eu só tô aqui porque eu tenho que te ver uma vez por ano no Natal. Tipo, como se fosse um teatro que vocês fazem de família feliz no Natal. Tem é muito bem isso, né, assim. gente? A gente faz, às vezes, a gente faz esse teatro aí. Então, é como se fosse, só tô aqui porque tá na hora desse teatro que a gente faz, que a gente finge que a gente é uma família feliz aqui no Natal, uma vez por ano. Uma vez a cada 10 anos? Não sei. Aí você bota a sua rotina. E você estava aí jogado nas escadas. O que que é uma atitude dela narcisista em relação a você, assim? O que que ela tá fazendo? Te Você encarando? estava aí, você estava aí fingindo que se importa, Aí o fingindo que 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 a me gente tem que nota. fazer? A gente tem que detalhar. Por exemplo, pega uma mania que ela tem que te irrita, que é bem uma mania que para você traz essa característica dela de que só pensa nela mesma. Difícil arrumar Fazendo uma um que tenha me piada sobre você, falando não sei o fazendo que uma sobre você. piada, me cutucando, tipo, me colocando meus filhos contra mim. Ai, vem cá com a vovó, a mamãe judiou de você, sabe? Ela, tipo assim, tira o meu poder o tempo inteiro. O tempo inteiro ela não fica satisfeita, sabe? Então, E às acho que você vezes ela pode fica usar. E você estava aí ela fica falando sentada no tal sofá. coisa, diz qual é a coisa, porque é só Aham. isso que você sabe fazer, né? Olhar para você mesma. Só que a gente tem que especificar, tá, gente? É sempre bom especificar. Ah, ela tem umas atitudes, pega um dia, um momento, uma hora que a pessoa falou aquilo. O que que ela falou, tá? E daí a gente já vai entrando para unidades e ações. Gente, ó, eu não tenho que pedir licença para você. Você não é mais bem-vindo aqui. Agora, o que você acha de sair da minha frente? Unidades, gente, são mudanças de pensamento, mudanças de estratégia que acontecem no meio do texto. Então, para mim, a primeira unidade do texto é essa. Cada um, às vezes, vai ter o seu jeito de dividir. Vocês vão dividir em menores partes, em partes maiores, tá? Eu coloquei essa aqui como a primeira unidade. Eu também moro aqui. Eu não tenho medo de você. Eu só passei perto de você porque eu tinha que entrar dentro de casa e você estava jogado nas escadas bêbado. Eu não tenho que pedir licença para você. Você não é mais bem-vindo aqui. Agora, o que você acha de sair da minha frente? Depois ele começa a falar assim, ó. Você fala do que você fez por mim. Aí ele tá num outro pensamento, né? Então, eu fechei aí esse primeiro pensamento, tá? Só para a gente já entrando em unidades e ações. Então, eu não tenho que pedir licença para você, você não é mais bem-vindo aqui. Agora, o que você acha de sair da minha frente seria a gente continuar especificando, dependendo da história que cada um vai trazer, entender o que essa personagem está falando e parafrasear com o que seria você falando especificamente com a sua substituição. Tá bom? Como essas últimas frases elas são muito parecidas com as primeiras, eu vou continuar seguindo até a gente chegar em outros momentos para entender que pensamento pode ser aquele ali, tá? Agora, gente, falando dessa primeira unidade, o que que ele quer da outra personagem com esse primeiro momento, assim? Eu lembro que alguém falou uma hora assim, confrontar você. Eu falei, olha, isso é muito bom para ser ação de uma unidade. Eu botei aqui como primeira unidade que ele deseja, por exemplo, confrontar você, ou fazer você perceber que você não exerce mais poder sobre mim, ou diminuir você, ou fazer você se colocar no seu lugar, fazer você descer do pedestal, fazer você reconhecer o meu valor. Então, para mim, essas são todas possibilidades do que ele está querendo nesse primeiro momento. Às vezes a gente vai escolher uma unidade de todas que a gente achar que mais cerque o que o que ele está querendo, o que a gente acha que ele está querendo nesse primeiro momento, tá? Vocês têm sugestões? O que que ele quer quando ele vem, olha, fala, quero passar, me dá licença, você está aqui bêbado. Ele até agora não tinha falado nunca assim com o pai, né? Ele está falando do elemento bebida, cutucando na ferida e dizendo que ele não é bem-vindo ali, que saia da frente dele.
Tipo, o que ele quer com isso, gente? Eu dei várias aqui dicas, mas para vocês, qual seria mais, menos? Gostei, Letícia. Fazer você me respeitar. Ele quer respeito. Legal, Marcinha. E para vocês, gente, o restante que está aí ouvindo, o que vocês acham que pode ser? Tem um detalhe também que eu acho interessante, é que ele só pega o controle para ele quando ele percebe que o pai está inválido, né? Tem covardia aí também. Não é um enfrentamento justo, digamos, os dois na sua plenitude de Sim, consciência. Ele é que nem o peixe, né? Que nem o tubarão, sente o gosto ou o cheiro do sangue, ataca. E é basicamente o que eu entendi dele com o pai, assim, essa ideia de falar, você tá jogado, bêbado, é tipo, agora eu tô por cima. E ele se sente confiante em relação a isso. sim, sim, Acho que total, tem até uma Júnior. covardia aí, né? Só que assim, Uma não. ó, nunca você colocaria comunidade, sei lá, ser covarde com você. Assim, nunca. Porque você tem que. Porque isso é a gente julgando. Eu concordo com você que ele só enfrentou o pai porque o pai tá ali bêbado, né? Igual Sim, você. exato. Então, mas aí, para você usar um verbo que não julgue essa personagem, mas que dê força para qual é a intenção dela, a gente tem que defender com unhas e dentes. Inclusive, se for um psicopata. Se você estiver fazendo como ator, você vai ter que descobrir que humanidade está ali por trás, o que está movendo essa personagem, sem nunca deixar de ser uma pessoa, né, gente, crítica, né, com pensamento crítico reflexivo importante, né, e não ficar achando que coisas bizarras são bacanas. Mas a gente tenta entender qual é a natureza dessa personagem, porque ela faz o que ela faz e defende isso no trabalho. Então, ele está sendo covarde. Isso é o seu ator refletindo sobre todas as forças que você vê na cena. Agora, se você está querendo potencializar essa personagem, ele nunca vai ser covarde. Ele está retomando o poder dele. Se ele for covarde, aí você está dando força pro pai dele. Entendeu? Humilhar ele, mostrar que ele tem Mas aí controle. esses dois sentimentos, eles não podem coexistir? Sim, mas as Porque palavras têm muita ele só força. fala o que fala porque o pai se mostrou fraco. Sim, você está certo. Como ator, eu consigo juntar esses dois. Você É consegue. possível isso? Eu acho que é possível. Só que o que você tem que fazer? Você tem que, às vezes, ir por caminhos mais simples, sabe, Júnior? Senão fica muito complexo, aí começa a ficar muito Hum, mental. E a gente tem dificuldade de deixar esse trabalho descer para o nosso corpo. A gente fica um cabeção, você andando em cena. Eu sou covarde, mas eu também quero humilhar ele, sabe? Se milhares você de coisas passando na cabeça e não se sai você nada, né? for, vai em humilhar ele, vai em diminuir ele, vai mostrando que você tem valor, que você não tem mais medo. Vai nisso. Mas isso é uma atitude. Porque se você for no ser covarde com você, você vai chegar muito pouco potente. E talvez até fazendo um canastrão. Você aqui, você covarde com você, seu velho. Ah, é, Você isso vai aí pode entrar. acontecer de fato. É. Então você tem que usar as palavras que te ajudam. É mais sobre isso, sabe? Claro que é possível ser tudo isso ao mesmo tempo, só que tem palavras que vão ajudar a gente na busca e outras que não vão muito. Só Entendi. isso, tá? Boa. Tudo bem. Aí, gente, muito bom. Todos esses objetivos que vocês estão colocando aqui, tá? No chat. Mostrar que ele tem um mínimo de controle sobre a própria vida. Ele tá querendo mostrar que ele tem controle. Ele tem, mínimo não, ele tem. Mesmo que ele não acredite muito, ele tá querendo mostrar isso ali, né? Geilson, quer viver em paz? Negativo. Ele não tá querendo paz com isso, ele tá querendo problema. Essa é a única coisa. Porque, assim, é impossível. Tá errado. Errado nunca. Ele quer, talvez, resolvendo todos esses problemas em algum momento, ter paz. Mas, gente, ele não falou nada até hoje. Ele podia ter chegado e falado, pai, dá licença. Ter ficado escondido no meio do mato, esperando o pai bêbado entrar. Ter voltado para casa mais tarde, que aí o pai já ter dormido bêbado. A última coisa que ele quer é paz. Ele chegou e ele resolveu falar, seu bêbado, sai da frente, dá licença. Coisa que ele sabe que o pai dele, quem viu o filme todo, ia pirar, né? O que é isso? Ana, e talvez ele tenha fugido muito tempo, ele está cansado. Eu Isso, e sinto nele agora... um cansaço emocional já, de engolir, de ver a mãe todo dia aquela novela, e ele, sabe, cortar o caminho pelo pai dele várias vezes, e voltar e fingir que não está ali. Ele está cansado. Eu concordo que talvez lá na frente ele queira mais, mas no momento agora ele está porque deve mesmo. Eu acho que por mais que ele tenha um pouco de, igual o Júnior falou, de uma possível covardia, mas eu acho que ele talvez não tenha tido força antes também. Independente de como o pai estava antes. Sim. A força, a vontade de tomar o poder dele veio somente agora. Sim.
Total, Bruna, concordo com você. Ó, aí, gente, para mim, uma segunda unidade, ela começa a partir de agora. E eu acho que essa unidade ela é muito grande. Daí eu dei até uma dividida, mas eu acho que ela quer dizer a mesma coisa. Que aí ele começa a entrar numa metralhadora de dizer todas as coisas que o pai fez de errado, né? Aqui, ó. Você fala do que você fez por mim. O que você me deu? O que foi que você me deu alguma vez na vida? Você nunca me deu nada. Ou seja, o que ele está fazendo? Acusando, né? Dizendo o que ele acha que a pessoa fez ou deixou de fazer para ele. A única coisa que você fez foi me atrasar na vida. Medo de eu ser melhor do que você. Ou seja, você tem medo, você teve medo, tem de eu ser melhor do que você. Tudo o que você fazia era me deixar com medo de você. Aí ele se aprofunda na questão do medo, mas acusando, né? Aí ele dá exemplos. Eu ficava me tremendo quando você chamava meu nome, toda vez que eu via seus passos em casa, eu ficava pensando o tempo todo: o que o papai vai falar se eu fizer isso? O que o papai vai falar se eu fizer aquilo? O que ele vai fazer se eu ligar o rádio? Eu botei essa unidade até aí. Mas eu acho muito que ela também pode se ligar com a próxima e virar uma unidade ainda maior, porque ele está falando ainda do medo das coisas que o pai fez de errado com a mãe. Então agora é a hora que ele fala do que aconteceu, o que rolou, né? Aí nessa unidade, gente, qual seria a ação, né? A gente pode usar muito o você novamente, o fazer você, usar verbos, né, que ajudem a gente a entender qual a intenção dessa personagem. Ele está dizendo tudo que você fez de errado e dando exemplos. O que a gente faz quando a gente faz isso? O que a gente está querendo quando a gente diz fazer você sentir a minha dor? Sim, mas ele quer mais do que sentir que a pessoa saiba que doeu nele. Quando a gente diz, você errou comigo, você foi um escroto e você fez tal coisa, o que a gente quer, gente? Fazer a pessoa se arrepender, mas jogar na cara pra quê, Luciana? Sempre que a gente pergunta, a gente, por quê, a gente vai entrando na resposta, mais. Apontar o dedo pra quê? Pra quê? Ele precisa que a pessoa vire e fale, você tá certo. Eu errei. Se o pai pede perdão, ele desmorona ali na hora. Acabou A primeira qualquer tipo de coisa, fala. é a pessoa falar, sim, eu errei. Né? É a primeira, reconhecer, porque o pai nunca reconhece nada. Ele morre sem reconhecer nada. Então, assim, primeiro é reconhecer, e se a pessoa reconhece, gente, o segundo passo é pedir desculpa, porque ela sabe que ela errou. Então, eu botei aqui, fazer você assumir a sua culpa, fazer você assumir que você errou. Quando você cobra uma pessoa assim, o que você está querendo? Que essa pessoa diga, é verdade, sim, eu fiz isso. Tudo que você me acusou, eu fiz sim. Me desculpe, perdão. Daí, gente, voltando para a substituição. Você fala do que você fez por mim. O que você me deu alguma vez na vida? Você nunca me deu nada. A única coisa que você fez foi me atrasar na vida. Se for a substituição que eu falei da minha aluna, né? Que o pai é ausente, só cuida da nova filha, não cuida dela, não cuida do irmão, nunca vê eles. Você fala do que você fez por mim. O que você me deu alguma vez na vida? Poderia manter exatamente como está, só botando o jeito dela de falar, né? Tem coisas que dizem muito o que é a própria situação. Então, só a gente falar do nosso jeito, mas nada muito diferente disso. Você nunca me deu nada. Tipo, você nunca... O que é nunca me deu nada? Você nunca me deu o que é mais importante para mim. Afeto, né? Você paga a minha pensão, ela pode dizer isso, mas você nunca esteve presente, você nunca me deu nada. Você nunca me deu o amor, o afeto que eu queria ter. A única coisa que você fez foi me atrasar na vida. A única coisa que você fez foi fazer com que eu me sentisse um lixo. Foi fazer com que eu me sentisse que eu não tenho valor. Essa foi a única coisa que você fez na vida. Então, isso seria um pouco atrasar, sabe? Esse foi o presente que ele deu. Medo de eu ser melhor do que você. Isso, para mim, eu acho que poderia ser como se fosse, porque isso é uma coisa que faz parte da história deles, né? Medo dela se realizar e ele não, sabe? Porque ele também, como no filme, é um cara que ele não correu atrás dos próprios sonhos, viveu uma vida mais cartesiana, né? E ela, desde muito jovem, quer fazer teatro, quer correr atrás dos sonhos dela. Então, esse medo de eu ser melhor do que você, medo de eu ser melhor do que você, tipo, de eu ter coragem de ser quem eu realmente sou, eu acho que isso poderia ser uma boa substituição.
Ter coragem de realizar os próprios sonhos enquanto você não tem. Mas o que poderia ser? Medo de ser melhor do que você, também de ser uma pessoa melhor, né? Eu acho, do que ele. Então, gente, a gente vai pegando assim, caso a caso, sabe? Ah, eu tô fazendo com a minha avó, e a minha avó é uma pessoa que ela também tinha uma atitude assim muito ensimesmada. E aí você vai pegar quais são as características dessa relação? Porque esse texto aqui a gente não tem como ser uma pessoa que não é ensimesmada, né? Quais são as principais características dessa relação? E você vai bordar todos os detalhes usando essas características, tá bom? A substituição é mais difícil da gente dar exemplos assim, né? Porque se a gente, acho que nesse sentido, eu vou tentar falar com as meninas, a gente continuar usando, tentar misturar esse modelo com o anterior, vou ver com elas. Porque a gente pega a história de alguém e faz a substituição inteira com a história de alguém todinha. E a gente consegue ainda ver esses detalhes a mais. Mas seguindo, gente, eu botei como terceira unidade e a mamãe também. Ela até tenta, mas ela morre de medo de você. Eu não sei como ela te aguenta depois do que você fez com ela. O que poderia ser, gente, ainda essa unidade? Ele ainda tá falando de merdas que o pai fez. Eu botei, para mim poderia ser ainda fazer você admitir a culpa, então eu juntaria essa unidade, ou mais, fazer você admitir que você é um merda. Sabe, falar quase a mesma coisa, só que usando palavras diferentes para reforçar o que ele está querendo dizer. Também poderia fazer isso. Fazer você admitir que você foi um pai escroto. Fazer você admitir que você é um marido escroto. Eu ia falar isso. Legal, Júlia. Tentar defender a mãe. Isso é bom. Isso é bom. Tentar. Só que aí não é tentar, ele tá fazendo a ação. Defender a mãe. O que você quer fazer? Defender a minha mãe. Eu acho que se botar, fazer você admitir que você foi um marido escroto, é uma atitude de defesa e vai um pouquinho mais acho que também vai mais ao ponto, sabe? Porque traz ele para conversa, né? Fazer você admitir, ainda tá pegando ele aqui, quase sacudindo, né? E aí, gente, aqui tem mais um objeto interno, que é a mãe. Quem é a mãe? Por exemplo, na história dessa minha aluna, a mãe é alguém que sofreu. Isso é muito interessante, gente. A mãe é alguém que sofreu junto com ele. Que assim como ele também, né, passa por muitas dores. No caso da história dessa minha aluna, eu botaria o irmão, que também sofre de abandono, que nem ela. Então, aqui, e a mamãe também, ela tenta, mas ela morre de medo de você. Eu não sei como ela te aguenta depois que você fez com ela. Para mim, poderia ser. E o meu irmão também. Ele até tenta gostar de você, mas ele tem uma mágoa gigantesca. Eu não sei como ele ainda olha na sua cara. Eu não sei como ele te aguenta, eu não sei como ele ainda olha na sua cara depois do que você fez com a gente, depois de você ter virado as costas pra gente. Se fosse o seu exemplo, Bruna, quem seria a mamãe? Quem sofreu o mesmo que você? Da sua mãe. Cara, só fui eu que falei lá no meio da bagunça. O meu pai vivia bêbado. O meu irmão era o neném da mamãe. Ele era fofo, perfeito, magro, bonito. Então, eu não consigo ter alguém assim. Teria que pensar, repensar. Porque, assim, o meu pai, por mais que ele sofria um pouco com as loucuras da minha mãe, eles contavam tudo na bebida. Então, muitas das vezes, ele sentia o impacto emocional que eu sentia. Tanto que, com o tempo, eu fui buscando, de alguma forma, a forma de preencher aquele vazio enorme que eu sentia com o álcool, com a droga. Sim. E aí, reforçou esse lance que eu sempre fui errada. Porque, assim, quem olhava de fora pensava assim, nossa, a relação da Bruna com a mãe ficou horrível porque ela tá usando droga. Não, ela foi sempre uma merda e ela piorou com o uso de droga, entendeu? Sim. Então, na hora Aí, que você Bruna, começou a falar de mais alguém, eu já comecei a pensar, falei, gente, quem que eu ia colocar ali? Mas eu não consegui achar ninguém. Pode ser entendeu? o seu pai. Não é porque ele se entorpecia que ele não sofria como você.
Tem que Pode ser ser. alguém que faça parte dessa dinâmica familiar e que, assim como você, era seu par nesse sofrimento. Às vezes não é esse irmão, como eu falei desse caso, né, da minha aluna, que está ali junto, certinho. Às vezes é uma pessoa que também tem a sua complexidade, mas que você consegue enxergar nesse lugar. Ele também é uma vítima aqui dessa história. Mesmo que ele também seja algoz em outros lugares, tá? A gente tem que entender o que Tá. vai Agora funcionar entendi. para o texto, entende? Entendi. Tá bom, gente. Agora, a próxima, para mim, essa foi a terceira unidade. Então, a quarta unidade seria aqui. Você vai fazer o quê? A quarta e última, né? Vai me dar uma surra? Você não consegue mais me bater. Tá velho demais. Você é só um velho. Você é louco, sabe disso? Você é só um velho louco, falando que eu tô endemoniada. Endemoniado. Vamos, vem me bater. Eu não tenho medo de você. Vem aqui me bater. O que foi? Você não é o bravo? Você vai me dar, você vai me dar um jeito? Vem cá. Esse final, para mim, é uma unidade só, né? Que é um confronto em si, né? E qual poderia ser, gente, a ação dessa unidade? Eu coloquei aqui o mesmo do texto todo. Retomar o meu poder. Porque ali ele vai com toda a força, né, ao pote, né? Agora eu não vou ter mais medo de apanhar. Agora quem vai bater, se tiver que bater, sou eu. Né? Então, eu botei, a gente pode repetir nas ações, né, das unidades, ainda o objetivo de cena, às vezes isso acontece, como a gente pode repetir nos objetivos de cena, às vezes o objetivo geral, tá? E que são muitos nomes, né? A nossa cabeça fica assim, peraí, o que é o que mesmo? Mas a gente pode fazer essas repetições, tá? Para vocês, o que é? Não é nada muito diferente, gente, do que a gente já falou agora, são só reafirmações do mesmo ponto de vista, cada hora trazendo uma complexidade assim maior, né? O que pode ser? O que ele está querendo? O que ele dizendo que o pai é louco? Aí acabou tudo, acabou todo o respeito mesmo, né? Velho, e que ele vai bater, se bater nele, vem que eu vou te dar de volta. O que ele está querendo com isso? Dou-lhe uma. Vem que eu posso te enfrentar de igual para igual agora. Não sou mais aquela criança que fica amedrontada, agora eu sou um homem e você vai me enfrentar. E eu vou te Fazer você me enfrentar. respeitar, né? Não pode ser isso? Sim, Fazer pode. você me ver de igual para igual, não menos, né? Porque sou filho, porque, né? Não sou eu que pago todas as contas da casa. Gostei, Luciana. Colocar o cara no lugar de dor. Essa coisa da coisa da dor, gente, é muito. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, Richard? Com essa coisa do tempo todo da dor, da dor, da dor. Porque senão a gente se vitimiza o outro, né? É bom a gente tentar usar verbos que estimulem mais a ação e deixar essa coisa da dor para momentos bem, bem específicos, sabe? Onde a pessoa para e vai sentir aquilo, sabe? Que é óbvio que ele quer que o pai sinta a dor dele, é claro que ele quer isso também. Só que como ação, como uma estratégia para a cena, não é tão forte quanto fazer você me respeitar. Fazer você me respeitar sacode a outra pessoa, dá potência para outra pessoa, né? Exatamente, é mais físico, sai de um lugar meio passivão, né? Faz sentido para vocês? Oi, Lohana, tudo Total. bem? Oi, Richard, tudo Eu bem? abri aqui o microfone, então. É, quem já tomou porrada na escola e ficou pensando, eu tomei porrada muitas vezes, entrei em porrada muitas vezes na escola. Eu lembro de momentos onde eu apanhei na escola e o meu lugar era chegar lá e querer que o abusador, né? Vou dizer a palavra abusador, me desse mais uma porrada, porque eu só queria revidar. Você Eu não queria queria que ele dizer para passasse pelo ele, mesmo. exatamente, eu não queria dizer para ele, pô, você me machucou, você me deixou triste, não, nada disso. Eu queria dar porrada, extravasar uma dor que ele me causou. Era só isso. Eu entendi, Basicamente isso. Richard. Entendi. Só que o que acontece? Aqui nessa parte do texto, ele não está batendo no pai. Entende? Sim, claro, E ele claro, não, não sim. bate no pai. Mas ele Ele não está bate. só ameaçando. Exato, exato. Talvez se fosse a ação em si
de bater na pessoa, a gente poderia usar um fazer você sofrer, fazer você sentir a minha dor, fazer se ele tivesse ali com a mão na massa, né? Que eu acho que aí se aproxima mais desse tipo de vingança que você falou, né? Que você quer dar o retorno para a pessoa, né? Aham. Aqui é um embate, é briga de galo, né? É, E quem apanha é ele. sim. Não, então, mas a posição de galo de briga torna o cara menor, né? O pai Sim, menor. sim. Porque quando você cresce, né, o cara que está preparado para dar uma porrada, o cara que bateu o tempo todo, ele corre, Uhum. né? Eu acho que é essa a busca, ou Sim, não? sim, por isso que a gente colocou, fazer você me respeitar, fazer você me Aham. encarar de igual para igual, porque a gente está num momento em que é isso, as pessoas estão ali, ó, eles estão se cercando. Nessa hora, inclusive, eu acho que os dois estão de pé. O pai se levanta e os dois ficam olhando para a cara do outro, ele vem, vem. É aquele momento ali que e ele não tem coragem de ir, né? Claro. E aí o pai vai, dá umas porradas nele e ele é expulso de casa. Mas é bem esse pensamento, sim, Richard, é esse caminho. Maravilha. Essa guerra de poder me fez pensar uma coisa. Eu já passei por algo parecido. E aí, seguindo o texto, o monólogo, ele está meio que reafirmando o seu poder, porque ele fez isso com as palavras. Ele Uhum, desabafou naquela catarse dele, disso, aquilo uhum, outro. Mas não foi suficiente, ele teve que ir para outro nível, que é a questão da agressão. Não a agressão física, mas assim, reafirmar assim, eu posso te bater, sim. eu posso te derrotar agora. Eu acho que ele atinge uma outra etapa de violência, não partindo Uhum, para ação, mas a violência verbal anterior era um desabafo, né? Era um desabafo. O outro estágio é o seguinte: já desabafei, não é o suficiente, eu posso te destruir. sim, Eu não sou mais aquele garotinho. Eu acho que há uma mudança de nível aí em relação ao enfrentamento do pai. Não sei. Só total. que Total, Júnior. Isso que você falou de eu não sou mais aquele garotinho é muito importante, né? E o pai dele mesmo fala isso, né? Que ele já tá grande demais, né? Pra estar ali dentro daquela casa, né? tem uma cena anterior, assim, acho que não é no início do filme, mas acho que no início do terceiro ato, que é uma cena que eu acho muito legal dos dois, que para mim é uma cena antológica do cinema. É, é quando o pai ele tá brigando com ele, e aí ele fala: olha para mim quando eu estiver falando com você. Ele aponta o dedo e fica com o dedo em riste, batendo no peito do filho, e o filho vai se encolhendo, e aí ele sai totalmente derrotado. Então você tem uma figura ali de autoridade que está quase partindo para ação, sabe? Chamando, Sim. tipo, ó, quem manda aqui sou eu, a casa é minha, olha, Uhum. seja homem, olha para mim quando eu estiver falando com você, porque conforme ele estava brigando com o filho desviava os olhos, Sim. se encolhia, e ele, não, o meu filho tem que ser sujeito, tipo isso, subtexto, né? Meu filho é sujeito homem, olha para mim, tal, tal, tal. E, e há um espelhamento nessa cena do monólogo, que vem depois, né? Do filho estar fazendo isso. É Sim. engraçado, né? Antes o pai tinha feito isso, agora é o filho que está fazendo. E ele reproduz O filho exatamente como usa, o pai o fez. pai usa muito essa coisa de humilhar você, na É, verdade, diminuir você. Ele usa muito uma coisa de fazer você voltar para o seu lugar, fica no seu lugar, exato. mostrar para você qual é o seu lugar, né? Aqui Tem quem manda sou muito, eu. tem E muito ele essas acaba fazendo unidades, isso, né? né? Nesse último pedaço de cena, né? Sim, sim, com certeza. Uma bela reflexão, Júnior. É... Gente, eu acho que é isso, assim. A gente chegou, a gente foi até a sexta ferramenta, a gente já está aqui 1h30, meu Deus. Era para ser 1 hora, mas, gente, não dá, né? É muita coisa para falar. A gente falou de objetivo geral, objetivo de cena, obstáculos, substituição. Deu para compreender, gente, um pouco a substituição? Vocês conseguiram aí, pensando em quem seria a substituição de vocês, entender como vocês falariam, se era uma pessoa importante ou não? Vocês conseguiram ter uma dimensão boa disso? Esses objetos internos, para mim, uma sacada desse texto que traz uma informação nova para a gente. É isso, né, da gente entender que quando tem um vício, a gente precisa pesquisar, né? Quando é nosso, a gente faz um diário emocional, quando é do outro, a gente pode fazer um diário também, né?
entender alguns objetos internos importantes, né? Como a mãe, que a gente falou aqui, né? Quem é essa pessoa? Poderia ser uma pessoa, uma coisa, né? Mas uma pessoa é muito mais forte, né? Que é uma imagem, tá, gente? Os objetos internos são imagens. Eu acho que é isso. Vocês têm perguntas, gente? Objetivo geral, Fernanda, a gente colocou como ser amado pelo pai, ter valor, recuperar o poder, tá? Obrigado. Tem perguntas, gente? Alguma dúvida sobre a técnica de modo geral? Mesmo que não seja sobre a cena? Algo, comentários? Deixa eu ver Muito aqui. bom. Bom, então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui a gravação.